Olá, meus queridos! Hoje estamos no Fala Professor, o Chora Professor. E como a entrevistada é a professora Estela, que vai contar a história dela, eu estou aqui para entrevistá-la. Eu emprestei minha cadeira para ele hoje. Estou aqui, ela emprestou a cadeira dela e a gente vai fazer essa entrevista aqui com ela para conversar um pouco. Estela, Estela Rocha, né, da família Rocha. Eu gostaria que você... Primeiro vamos mandar um abraço aqui para a filha da Estela, para o marido da Estela. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí? Estela Rocha está aqui no Arquivo Confidencial. Então vamos lá aqui na Estela, no Arquivo Confidencial. Eu sempre esperei esse dia. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação. Como é que como é que é a sua formação para ser essa grande pedagoga? O que você fez? Primeiro eu tenho que dizer que eu não queria ser pedagoga. Eu queria ser psicóloga. Acho que é importante trazer essa informação. É importante. Porque foi numa escola, numa sala de aula, que eu descobri que ia ser pedagoga. Na minha época, né, um pouquinho atrás, a gente não tinha o Enem como a gente tem hoje, os vestibulares integrados para cada faculdade, você tinha que escolher qual financeiramente você poderia fazer. E aí, quando eu decidi fazer para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu descobri que o curso de psicologia na área médica, eu tinha... O UERJ é uma grande universidade com grandes professores. E eu tinha um sério problema com sangue, então eu falei, não vai dar certo eu fazer psicologia, que tem anatomia. E aí o professor de geografia chegou junto de mim, viu ali na minha inquietação, perguntou o que era, ele falou, por que você não faz pedagogia? Aí eu, mas o que é isso? Ele é para trabalhar com criança. E eu, com criança? Ele também não sabia muito me informar. Mas ele viu ali uma habilidade que eu tinha, que eu fui representante de turma no primeiro, segundo e terceiro ano. Ele, você é tão boa gestora que eu acho que você vai gostar desse curso. Então ele viu em algum momento que a pedagogia estava na minha vida. E quando eu entrei, eu me apaixonei pela educação especial. A UERJ ainda tinha essa habilitação, fiz pedagogia com habilitação em educação especial, terminei a pedagogia, fui fazer uma especialização em arte-terapia. Bacana. Porque eu trabalhava com crianças especiais e a arte era uma forma diferenciada delas se expressarem, né? Então, assim, esse momento foi o único na minha vida. Eu fazia uma pós-graduação, sábado à tarde, no centro do Rio de Janeiro, e cada dia eu saía mais cedo, porque eu tinha que visitar museu para olhar o outro de outra forma. Depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, que a gente aprende a escutar cada vez mais, e completei minha formação nas especializações fazendo planejamento, implementação e educação à distância, que eu estou há 20 anos de educação à distância, né? Tenho mestrado em educação, mas você falou uma coisa interessante. Tem tantas pessoas maravilhosas que passaram na minha vida que eu ficaria aqui horas dizendo cada uma delas, como elas foram importantes para que eu pudesse ser a professora que eu sou hoje, a gestora que eu sou hoje. De todas as pessoas, eu vou citar o nome de uma pessoa muito especial, que hoje pela manhã, quando eu abri minha rede social, apareceu uma foto dela, que é a professora Susan Cracton, viu? No momento que eu estava fazendo uma mudança na minha profissão, na minha carreira, né, querendo entrar para o ensino superior, ela viu ali uma habilidade e ela me possibilitou um dia a lecionar todas as 48 disciplinas do curso de pedagogia de uma instituição. E ela falava assim, você tem que dar aula disso. Muito legal você dar aula do que você já sabe, né? Sim. Só quero dar aula de didática. Aí no outro semestre ela, não, você agora vai pegar 6 disciplinas diferentes. Eu ficava assim, tipo, que mulher louca. Mas você aprende muito mais? Mas aí ela falou assim, não. Um dia ela falou, um coordenador de curso precisa conhecer um pouco de cada disciplina. E passado essa minha preparação, eu assumi a coordenação do curso no lugar dela. Bacana. Então assim, em algum momento ela me deu a mão. E hoje eu estou aqui porque eu sei que ela foi essa pessoa que acreditou no meu potencial um tempo lá atrás. É importante ter pessoas que acreditam na gente para fazer a educação, para transformar vidas. A gente tem que sempre acreditar no nosso aluno. Se a gente não acreditar no nosso aluno, não tem como fazer educação. E eu estou fazendo agora uma pós aqui na GRAM de orientação educacional e supervisão, porque a função de orientador, o pedagogo faz isso no seu dia a dia, mas eu não tinha uma formação. E, poxa, quanto tempo que eu não voltei a estudar de forma sistematizada, organizada? Estava na hora. Aí eu aproveitei que a GRAM tem essa pós, né, no modelo à distância, que cai super bem na minha rotina. Tô lá fazendo. Muito legal, professora Estela. E assim, aproveitando aqui a frase do Paulo Freire, vamos mudar um pouquinho, que ninguém vira professor numa terça-feira às 4 horas da tarde. O dele era essa frase? Era essa frase. Então, copiei igualzinha mesmo, certo? Ninguém vira professor às terça-feira às 4 horas da tarde. Eu quero saber quando que foi
o seu day one? Aquele dia que você olhou e falou assim, é isso que eu quero, eu gosto de ser professor e eu tenho essa missão de transformar a vida das pessoas. Você pode contar pra gente? Posso. Eu vou te contar pelo menos 2 ou 3 situações de uma instituição que eu trabalhei. Então você teve 3 day ones. Cara, assim, foi um day one muito diferenciado. Eu terminei a graduação de pedagogia, eu era estagiária numa escola, e lá nessa escola eu fui atuar como professora, né? Mas não é nesse lugar. Então, assim, eu fiquei ali como professora, uma turminha de 5 alunos, bem estruturada, cheio de apoio. O contrato acabou, o que eu vou fazer? Não sabia. Assumi um contrato de professora alfabetizadora de jovens e adultos. E era um projeto, assim, alucinante, vamos ser sinceros. Alfabetizar adultos em 3 meses. E a turma que me foi indicada era uma turma de pessoas especiais, ex-moradores de rua que viviam numa instituição que tem no Rio de Janeiro. E no primeiro dia que eu cheguei nessa instituição, ali foi o meu primeiro ato do Day One. Eu cheguei, tinha um senhor sentado numa cadeira de bebê, né? Ele tinha o corpo dele estava tão encolhido que ele não cabia numa cadeira de rodas, porque em algum momento não tinha mais cadeira para ele. Colocaram ele, então, no carrinho de bebê, e ele tinha ali o que hoje a minha filha de 10 anos não tem de corpo. Ele devia ter o que uma criança de 6, 7 anos teria. Ele não falava, ele não frequentava as minhas aulas, mas todo dia quando eu chegava ele me recebia com um sorriso. Então, naquele dia eu entrei, eu vi aquela pessoa. É claro que ali com meus 22 anos eu fiquei super emocionada com aquilo. Entrei, olhei para aquilo, né, para aquela pessoa, saí. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com meu pai e com a minha mãe, eles falaram assim, você tem a obrigação de chegar todos os dias sorrindo. Por ele. Então, isso eu mantive. Num outro momento, a educação especial me trouxe isso. Eu sempre li todos os históricos dos meus estudantes. E eu tinha um estudante que ele dizia que ele era esquizofrênico num grau máximo e sem medicação ele era muito violento. E no registro dele tinha que ele já tinha matado outras 2 pessoas. Numa briga, ele tinha apertado, machucado. E ali foi meu ato 2 com ele. Porque ele vinha para a aula, ele já era alfabetizado, ele não precisava estar ali, mas ele estava ali. E um dia ele chegou e falou assim para mim, eu não vou ficar na aula hoje. Mas por que você não vai ficar? E ele falou assim, porque eu tô sem remédio. E quando ele falou isso, eu dava aula, uma menina de 22 anos, numa sala que tinha um segurança, uma assistente social, uma psicóloga, né? Eu não tinha noção do que eu estava passando. Eu dei um passo para trás, o segurança se levantou e eu pedi pro segurança, calma, porque ele tá me dizendo que ele reconhece que ele não tá bem. Então, assim, é um momento em que a gente olha para o outro e entende. Ele queria a hora do lanche dele. Então, eu falei, não, na hora do lanche você vem aqui na porta e você pega o seu lanche. Eles moravam nesse lugar. O terceiro foi de um senhor que quase não participava das minhas aulas. Ele era cego de uma vista e tinha uma baixa visão da outra. E aí, eu tinha muita dificuldade em chegar nele. E naquele dia eu falei assim para ele, um dia antes, o que você gosta de ouvir? Aí ele, você é muito menina. Eu, menina pra quê? Pra saber o que você gosta de ouvir? Ele é. Eu falei assim, Altemar Dutra ou Nelson Gonçalves? Aí ele falou assim, você conhece? Eu falei, conheço. Eu tenho uma família muito musical. Meu pai é daquele que no sábado pegava discos e colocava músicas diferentes de vários artistas. Então, o repertório musical em casa sempre foi muito bom. E eu me propus no outro dia levar um CD, levei do Altemar Dutra, sou apaixonada. Coloquei lá e começamos a tocar a música. E aí eu vou chorar, obviamente, porque eu choro a professora. E a música estava tocando, ele paradinho lá com o olho fechado. Aí ele falou assim, eu tenho 3 filhos. Aí eu, 3 filhos? Gente, ele nunca tinha falado comigo. E naquele dia ele me fala que tem 3 filhos. Uma menina e 2 meninos. E aí quando ele começa a falar, eu comecei a ver a movimentação da psicóloga, da assistente social. A assistente social saiu da sala, chegou o diretor. E eu sem entender. E eles falaram, continua falando, continua perguntando. E aí, na sequência, ele teve uma crise de choro. Ele, onde que eu tô? Aí eu, por quê? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu tava na Central do Brasil. Eu tava na Central do Brasil. E aí, ele foi retirado da sala, precisou fazer uso de uma medicação. E aí, eu tive acesso ao resto das informações dele. Ele foi encontrado vagando na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, na década de 70. Ele não tinha nenhuma lembrança. E a música, naquele momento, trouxe as lembranças para ele.
Muito bacana. Então eu não tenho um day one. Tem 3. Eu tenho 3 atos de uma instituição Trio one. que me marcaram profundamente como professora. Aconteceram todas numa manhã, não eram numa tarde. Mas eu entendo e acredito no poder transformador da educação, Miguel. Exatamente. Então deixa eu dar aqui um abraço que a gente mereço. Eu também tá merecendo. Tudo de bom. Muito obrigado, Estela, por compartilhar aqui seus conhecimentos com todos nós. E assim, gente, vamos investir em educação. Vamos ser professores. Vale a pena ser professor. Você transforma a vida das pessoas. Pode ser que o salário não seja tão bom, mas a gente vai conseguir melhorar isso. A gente vai conseguir. Juntos. A gente vai mostrar que a educação tem valor. Então, acredite nesse sonho. Estude educação, estude pedagogia, faça licenciatura. Vamos ajudar a transformar a vida das pessoas. Se você tem vocação para isso, faça um curso de licenciatura. Tem vários. Tem licenciatura em computação, licenciatura em várias áreas para a gente poder atuar, pedagogia, que você ajuda todo mundo. E nesse último episódio, quero fazer aqui um agradecimento a todos os professores, que são os nossos verdadeiros heróis da sociedade. Não os únicos, os médicos, todas as profissões são heróis, mas os professores, nesse momento, eu quero deixar aqui o agradecimento, porque são os nossos heróis, que chega na sala de aula, às vezes, sem condição nenhuma, e faz o seu melhor todo dia. E vocês têm o meu agradecimento e a minha admiração. Vamos juntos transformar o mundo, vamos mostrar que a educação tem valor. Porque quando uma pessoa só fala, ela está sozinha. Mas quando todo mundo fala, a gente consegue chegar junto. Isso. Vamos ajudar a sociedade a entender que a educação deve ter vez, a educação tem valor. E só com a educação a gente vai construir um mundo melhor. A educação ajuda a diminuir a violência, porque você acredita nas pessoas. A educação melhora as políticas de saúde, porque as pessoas ficam mais informadas. A educação melhora os investimentos do gestor público, porque tem pessoas que cobram. Sim. E muitas pessoas não querem que a gente acredite na educação, mas vamos acreditar. Vamos acreditar todo mundo junto na educação para transformar vidas. Então, nesse último episódio aqui, dessa série feita pela maravilhosa professora Estela, tive a honra de terminar essa série, mas foi pensada por ela. A ideia foi toda dela. Mas como ela foi a última entrevistada, eu fui entrevistador aqui. Tá certo. Certo? Vamos investir na educação e vamos transformar vidas. Né, professora Estela? É isso. Juntos somos mais fortes. Isso. Abraço em todos e em todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.